O Músicas no Plural é um portal 100% gratuito, 100% online, que busca auxiliar na formação continuada de professores e professoras, principalmente de música, que buscam ministrar uma educação multiculturalmente orientada. Mas afinal de contas, o que é uma educação multiculturalmente orientada? De forma simplória, até mesmo redundante, uma educação multiculturalmente orientada é uma educação que está baseada em uma filosofia educacional conhecida como multiculturalismo. Você sabe o que é o multiculturalismo? Você sabe o que essa vertente defende? Quais são as suas principais ideias? Qual é a sua história, a sua origem? Quer saber mais sobre o assunto? Vem comigo que o objetivo desse vídeo é justamente definir multiculturalismo na educação. Meu nome é Renan Santiago e você está no Músicas no Plural. Então vamos lá, o que é exatamente multiculturalismo? Primeira coisa que a gente tem que saber é que multiculturalismo é um termo polissêmico, isto é, tem vários significados. Então, quando a gente fala sobre multiculturalismo e quando a gente também lê um trabalho sobre multiculturalismo ou assiste um vídeo sobre multiculturalismo na internet, a gente precisa saber exatamente qual definição de multiculturalismo está sendo utilizado pelo autor ou pela autora. Então, de uma forma geral, a gente pode pensar o multiculturalismo como um gerenciamento da pluralidade cultural que busca defender minorias culturais. Ou seja, determinada sociedade é formada por pessoas, por grupos sociais, melhor dizendo, de diferentes culturas, o que não é problema nenhum. Essa pluralidade cultural é muito favorável, é muito positiva. Contudo, na maioria das vezes, quando existem diferenças, também vai existir as diferenciações, vão existir as desigualdades. Ou seja, diferença é bom, mas desigualdade não é bom, é negativo. E essas desigualdades se dão por conta das hierarquizações culturais. Uma certa cultura, uma certa identidade cultural estabelece que a sua cultura é a certa, é a correta, e começa a impor tal cultura a outros grupos. Começa a subvalorizar a cultura dos outros grupos. Nessa perspectiva, surgem, né, as desigualdades. Uma certa cultura é vista como superior e as outras são vistas como inferiores. E nisso que surge esse conceito de minoria. Porque a minoria aqui é uma coisa muito importante que às vezes a gente se equivoca. Não é minoria em relação a quantitativo. Por exemplo, no Brasil, negros são considerados minorias. Contudo, quando a gente vai lá no IBGE e a gente vê o censo, a gente percebe que pessoas negras são a maioria da população. Então, como assim minorias? Porque essa minoria se refere à minoria de poder, de posse de poder, de capacidade de mudar as coisas, capacidade de fato intervir na sociedade e fazer com que aquilo que certo grupo de fato quer vire realidade. Isso é poder. Então, muitas vezes, esse poder está na mão de pessoas, de um grupo muito pequeno de pessoas. Mas o fato dessas pessoas terem o poder faz com que elas sejam, nesse sentido, maioria. E minorias são os outros grupos que, embora possam ser maioria populacional, são minoria em relação à posse de poder, à capacidade de fato tomar decisões e modificar a realidade. E foi o que aconteceu mais ou menos na nossa sociedade. Quando a gente pensa na perspectiva racial, nós temos uma sociedade formada por pessoas brancas, por pessoas negras, por pessoas indígenas e por pessoas orientais, utilizando a classificação do IBGE. Só que a gente percebe que quem tem mais poder político é somente, ou melhor dizendo, o poder está desequilibrado de tal forma que boa parte desse poder se concentra na mão de pessoas brancas. Então a gente percebe que nesse contexto é necessário haver um gerenciamento dessa pluralidade cultural para defender as minorias que não têm poder político e que muitas vezes
não conseguem se defender da elitização cultural. Então, o multiculturalismo é um conjunto de ideias que busca justamente, não só um conjunto de ideias, mas também uma série de ações, de políticas que buscar a igualdade entre diferentes culturas, entre diferentes identidades, entre diferentes grupos na sociedade. Não buscando que um se sobreponha sobre o outro, mas buscando sempre a igualdade. Mas, como eu estou argumentando, é um termo polissêmico, é um termo bem complexo da gente definir. Stuart Hall, que é um célebre autor jamaicano, que também falou bastante sobre multiculturalismo, ele diz que esse termo ele pode ser entendido da forma quantitativa e qualitativa. Como assim quantitativa? Quantitativa está mais nessa questão quando a gente pensa na quantidade de diferença ou de grupos sociais diferentes que compõem determinada sociedade. Então, quando a gente fala que o Brasil é multicultural, eu posso dizer, tá, o Brasil é multicultural, porque o Brasil é um país formado por diferentes culturas. Então, a gente tem lá uma cultura no Nordeste, temos uma cultura no Centro-Oeste e assim por diante. Então, o Brasil é um país multicultural. Mas a gente também pode pensar multiculturalismo de uma forma qualitativa, pensando agora nesse gerenciamento da pluralidade. Ou seja, existe esse gerenciamento da pluralidade no Brasil? De fato, essas diferentes culturas, esses diferentes grupos culturais, eles estão em pé de igualdade? Existe igualdade e equidade no Brasil? Ou será que existem hierarquizações sociais, existem preconceitos, existem discriminações, existe machismo, existe homofobia? Entende? Quando a gente pensa nessa perspectiva qualitativa, que vai mostrar a qualidade do estado do multiculturalismo no Brasil, a gente percebe que não, esse gerenciamento não existe no Brasil. Então percebe a diferença? A mesma pergunta ela pode ser respondida de formas diferentes. O Brasil é uma nação multicultural? Se eu pensar quantitativamente, sim, o Brasil é uma nação multicultural porque é formada por diferentes culturas. Mas quando eu penso qualitativamente, não, o Brasil ele ainda não é multicultural, porque embora ele seja formado por diferentes culturas, não existe um gerenciamento positivo das diferenças. Então, prosseguindo, o multiculturalismo ele tem espaço em diferentes áreas do conhecimento. A gente pode pensar, por exemplo, no multiculturalismo na área da saúde. Por exemplo, a perspectiva de saúde, de cura e coisas do tipo, são diferentes, por exemplo, em povos indígenas e em povos não indígenas. Então, por exemplo, o nascimento é algo que para muitas sociedades indígenas é algo sagrado e que é realizado por meio de diferentes rituais, por meio de diferentes crenças e aspectos desse tipo. Então, por exemplo, um sistema de saúde que pense em oferecer um tratamento, um parto multiculturalmente orientado, ele vai tentar, de alguma forma, respeitar as tradições, respeitar a cultura dos povos originários. Então, a gente pode pensar multiculturalismo em diferentes áreas, em diferentes campos. E, obviamente, a gente também pode pensar multiculturalismo na educação. A gente também pode buscar esse gerenciamento positivo das diferenças dentro do ambiente escolar e universitário. Nesse sentido, uma definição bem interessante de multiculturalismo é essa. O que é multiculturalismo na educação? É um campo teórico e político de conhecimentos que valoriza o múltiplo, o plural e busca as formas alternativas de incorporar as identidades marginalizadas no cotidiano escolar. Quem são essas identidades marginalizadas? Lembram que eu falei sobre hierarquização cultural? Algumas identidades, por conta dessa hierarquização que acontece nas sociedades plurais, acabam sendo marginalizadas. Não no sentido de marginal, que muitas vezes a gente usa como se fosse um criminoso, como se fosse um contraventor.
Marginal vem de margem, é alguém que está à margem. À margem no sentido de deslocado, no sentido de excluído. Excluído do quê? Deslocado do quê? Marginalizado do quê? Do convívio social e dos espaços sociais. Então, essas identidades marginalizadas que não são tão bem e não estão tão bem incluídas no cotidiano escolar são pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas transgêneras, em determinados níveis, mulheres. Então a gente precisa pensar em alternativas, em estratégias, em políticas para incorporar essas identidades no cotidiano escolar. Pegar quem está fora e colocar para dentro. Mas é muito interessante que não é só colocar a pessoa em si. Não é só pegar o indígena e colocá-lo no ambiente universitário. Não é só colocar a pessoa negra e colocá-la no ambiente universitário. Não, não é só isso. É também colocar a sua cultura, o seu conhecimento, a sua ancestralidade, a sua cosmovisão. É valorizar diferentes saberes e valorizar diferentes conhecimentos. Essa inclusão é uma inclusão geral, não somente do indivíduo, mas também de toda a sua história. E quando a gente pensa na música, a gente percebe que a música também carece dessa inclusão. A música também é uma disciplina escolar, então quando a gente fala de multiculturalismo na educação, estamos falando também de multiculturalismo na educação musical. Precisamos pensar no multiculturalismo como esse campo teórico e político de conhecimentos, que também vai valorizar o múltiplo, o plural, e buscar formas alternativas de incorporar identidades marginalizadas no cotidiano escolar da disciplina de música. Então, quando eu falo de trazer para dentro não somente a pessoa, mas também o seu conhecimento, eu também estou falando de diferentes musicalidades, eu também estou falando de diferentes formas musicais, estou falando de diferentes culturas. Não basta somente, por exemplo, colocar o negro na escola, na universidade. Também vamos colocar música negra. Não basta somente colocar um indígena na escola, na universidade. Vamos também colocar música indígena. E assim por diante. Então, o multiculturalismo na educação musical é estritamente necessário. E no portal Música no Plural, a ideia é justamente pensar nessas alternativas, nessas estratégias de fazer tal incorporação, de fazer tal inclusão das identidades marginalizadas no cotidiano escolar. O multiculturalismo na educação, como ele vai se materializar? Vai se materializar por meio de políticas multiculturais. Eu estou falando aqui sobre colocar o negro na escola, colocar o indígena na escola. Isso, de fato, tem sido feito por meio das cotas raciais. As cotas raciais, nós podemos dizer que é uma política multicultural, porque ela vai acabar alcançando esse objetivo que nós falamos anteriormente, de incorporar diferentes identidades no cotidiano escolar e universitário. Então, as políticas multiculturais é uma forma no qual o multiculturalismo na educação acaba fazendo seu papel. Mas aí a gente também pode pensar em didáticas multiculturais. Ou seja, a nossa forma de ensinar também pode ser culturalmente sensível. Então, por exemplo, eu não preciso simplesmente falar sobre o negro no Dia da Consciência Negra. Eu posso pensar numa didática que seja talvez mais eficaz nesse sentido. Não tão pontual numa data específica, mas pensar numa didática multicultural que vai buscar conscientizar, sensibilizar, educar para as relações étnico-raciais durante todo o ano. Isso seria uma didática multicultural. Há avaliações multiculturais. Né? Não adianta a nossa didática ser multicultural se a forma na qual a gente avalia ainda é muito tradicional, ainda é muito cultural, ainda não pensa os indivíduos nas suas individualidades. Então, também é um espaço muito grande de atuação, que são as avaliações multiculturais e também os currículos multiculturais. Precisamos também colocar nos nossos currículos prescritos, nos nossos currículos praticados, conteúdos diversos provenientes de diferentes culturas, de diferentes tradições, diferentes grupos étnicos e raciais.
quando eu falo currículos prescritos, são de fato os currículos que são feitos pelas instâncias superiores, são feitos lá pelo Ministério da Educação, a BNCC, entre outros. E currículo praticado vai ser quase um sinônimo de didática. Currículo praticado é aquilo que a gente faz em sala de aula. Porque pode ter um currículo prescrito, que só é prescrito, só está escrito, mas eu não faço. Muitas vezes as pessoas até ignoram o currículo prescrito na hora de fazer as pesquisas, pensam só no currículo praticado, porque de fato o currículo praticado é o que de fato foi praticado. São os conhecimentos que de fato foram ensinados. Então, de fato, tem mais sentido a gente dar um pouquinho mais de foco no currículo praticado do que no currículo prescrito. Mas ambos são importantes. O currículo prescrito ele também tem a sua importância porque, ele, de certa forma, ele demarca aquilo que determinada sociedade vê como um conhecimento válido. Então, nesse sentido, o conhecimento de diferentes identidades, principalmente dessas identidades marginalizadas, dessas identidades que são historicamente excluídas do cotidiano escolar, precisam fazer parte dos nossos currículos prescritos e praticados. Então, agora que a gente já viu o que é multiculturalismo, a importância dele para a educação e para a educação musical, e como ele se dá na prática, a gente pode pensar em como que ele surgiu. Da onde surgiu o multiculturalismo, da onde veio esse termo. Esse termo ele surge nos Estados Unidos. E isso mais ou menos lá na década de 60. E a gente percebe que quando a gente estuda a história do multiculturalismo, ele pode ser dividido em 6 fases que começam lá nos Estados Unidos e vão culminando aqui no Brasil. A primeira fase a gente pode chamar de temática negra, a segunda de temática feminista, a terceira de temática LGBT, a quarta de temática marxista. Depois disso, os estudos sobre multiculturalismo chegam ao Brasil, principalmente por conta de professores que estudaram no exterior e trouxeram a teoria para o Brasil. E aqui ela vai se aprofundar também por meio dos estudos culturais. E aí, ultimamente a gente está numa fase que nós chamaríamos de decolonial, que nós podemos chamar de decolonial. Vamos entender isso um pouquinho melhor. As 4 primeiras fases nos Estados Unidos, elas surgem no contexto do Civil Rights Movement. O que é isso? O que é esse fenômeno sociocultural? A gente precisa entender que nos Estados Unidos, lá na década de 50, de 60, existia uma segregação racial muito, muito, muito forte. E isso, diferentemente do Brasil, era promulgado em lei, era estabelecido, era em leis oficiais mesmo. No Brasil, depois que acabou a escravidão, nunca mais nós tivemos uma lei que dividisse, né, pessoas brancas e pessoas negras. Nos Estados Unidos, não. Isso era algo oficial. E essas leis eram chamadas de leis Jim Crow. E, entre outras coisas, ela estabelecia, por exemplo, que existiam banheiros para negros e banheiros para brancos, bebedouros específicos para negros e bebedouros específicos para brancos, escolas específicas para negros e escolas específicas para brancos. E essa divisão sempre colocava pessoas negras em lugar de subvalorização, de subalternação. Tipo, as piores escolas eram para os negros, os piores bebedouros eram para os negros. E isso também existia uma violência, uma perseguição policial muito forte, muita violência, muitas pessoas negras morrendo e coisas do tipo. Então surgiu um momento que ficou impraticável isso. A população negra precisou se rebelar. E nesse contexto, esse contexto de mobilizações, de manifestações, é conhecido como Civil Rights Movement, né? Movimentos pelos direitos civis. E isso acabou, de alguma forma, tomando a sociedade estadunidense de uma forma geral, em todos os âmbitos, em todos os campos. E, obviamente, sobrou espaço também para a educação, porque também existia uma diferenciação na educação que era oferecida para negros e na educação que era oferecida para brancos. A educação oferecida para pessoas negras era de pior qualidade. Então,
professores universitários negros foram pioneiros em pensar em como a educação ela também podia não só auxiliar nessa mudança de pensamento da sociedade norte-americana, mas também modificar a si própria. A própria educação precisava se modificar, seriam necessários novos currículos, novas políticas, novas avaliações, novas didáticas, de modo tal que a sociedade toda pudesse ser modificada, da escola para fora dela. E aí a gente pode dizer que o multiculturalismo foi a filosofia educacional que acabou surgindo nesse contexto de mudanças, nesse contexto de resistência. No começo, era chamada de Multi-Ethnic Education. Os primeiros trabalhos que a gente vai ver nesse contexto tinham esse nome, e aí depois mudou-se para Multicultural Education, né? Educação multicultural. Então, até hoje, existem algumas críticas ao nome multiculturalismo, dizendo que talvez esse nome não seja tão adequado, porque esse nome meio que não dá essa ideia de integração, né, entre essas diferentes culturas. O termo só assume que existem diferentes culturas, mas elas estão distantes umas das outras. Por isso, muitos autores vão utilizar o termo interculturalismo ou interculturalidade, porque esse inter dá essa impressão de união. Mas aí é uma crítica que, ao meu ver, não tem muita valia, porque o termo multiculturalismo já está estabelecido e ele tem uma história. A gente vai simplesmente mudar um termo, muitas vezes nem conhecendo a história dele. Então, o termo ele tem uma história, ele foi cunhado por professores universitários dentro de um contexto, e agora modificá-lo seria de alguma forma esquecer essa história, entendem? Então, nesse contexto, eu não gosto do termo interculturalidade, até porque não é correto essa premissa de que o multiculturalismo ele não busca também a união entre os diferentes. Não. Embora o termo possa passar essa impressão, as ideias da filosofia educacional multiculturalismo não são ideias de desunião, muito pelo contrário, são ideias sim de hibridismo, são ideias de trocas positivas entre os diferentes. E depois de alguns tempos, a questão que era só racial também passou a ser também tensionada pelo feminismo e pelo movimento LGBT. A educação multicultural também começou a pensar nas diferenças entre gênero e nas diferenças entre sexualidade. Agora a gente tem raça, gênero e sexualidade caminhando de mãos dadas, pensando na melhoria das escolas, da educação e da sociedade. E depois veio a crítica marxista, principalmente por dois autores, o Peter McLaren e o Henri Giraud, que começaram a unir as ideias do multiculturalismo, dessa questão da valorização das diferenças. Também é uma perspectiva marxista, que pensa na mudança da sociedade também em aspectos econômicos. E aí, todo esse arcabouço teórico acabou chegando ao Brasil por meio de pioneiros, que seriam professores universitários que estudaram fora e trouxeram essas ideias para o Brasil. A saber, Anne Wenick, que a maioria da produção dela, dos anos 90, anos 2000, ela está identificada como Ana Kanen, Vera Candor e Antônio Flávio Barbosa Moreira. Esses autores têm uma produção muito grande sobre multiculturalismo na educação no contexto brasileiro, e eles são influenciados principalmente por autores dos estudos culturais, como Hombaba, Stuart Hall e Néstor Garcia Canclini. Então, os estudos culturais vão pensar no mundo pós-colonial. Ou seja, a gente está num mundo que agora nós não temos mais colônias. Nós não temos essa relação de metrópole, Portugal, e colônia, Brasil. Não, todos os países estão independentes. Mas isso significa que eles estão tão independentes assim? Será que não ficou um rastro da metrópole aqui no Brasil? De alguma forma, o pensamento do colonizador não se manteve aqui, e isso de alguma forma não faz com que as desigualdades continuem
continuem em vigor. Então é mais ou menos esse tipo de pensamento que essa fase dos estudos culturais vai pensar, vai tentar discutir. E nisso surgem conceitos como hibridismo, diálogo e harmonia. Ou seja, estamos num mundo onde as pessoas são diferentes, mas por meio do diálogo, por meio da harmonia, a gente pode se entender e talvez até aprender um com o outro, gerando nisso o hibridismo. O que é bem interessante esse contexto. Eu posso aprender com você e pegar um pouco de você, você aprender um pouco comigo e pegar um pouco de mim para você, e nisso nós nos tornamos híbridos. Nós não somos mais seres culturalmente diferentes. Eu posso aprender um pouco da sua cultura, você com a minha, e nisso a gente se transforma juntos. E aí, hoje em dia, talvez na última década, está mais em voga as perspectivas decoloniais. Se na primeira fase a, a ideia era mais de diálogo, de harmonia, de hibridismo, agora nós estamos pensando mais em termos como resistência e revolução. Agora não basta só a gente buscar o diálogo com o diferente. A gente precisa resistir a imposições culturais que vêm das elites. E a decolonidade, a gente vai ter um vídeo só sobre isso, falando sobre epistemologia decolonial, num vídeo que vai estar muito interessante. Ela vai ser uma crítica constante à colonialidade, que é aquilo que a gente falou. O período colonial ele acabou, mas ele deixou marcas. E essas marcas persistem até os dias de hoje. Essas marcas, como a gente vai ver melhor nesse vídeo, chamam-se colonialidade. Então, a gente precisa não só criticar essa colonialidade, mas conseguir identificá-la na sociedade, onde ela acontece, e resistir a ela. E de alguma forma fazer algum tipo de revolução que faça com que nós, que estamos aqui embaixo, possamos subir, né? E não sermos sempre subalternos, não sermos sempre seres subvalorizados. E grandes expoentes da crítica decolonial são Catherine Walsh. No campo da música, nós temos uma referência com o Luiz Ricardo Silva Queiroz. Também temos outros autores como Walter Mignolo, Nelson Maldonado Torres e Cláudio Miranda, que eu tive a honra de ser aluno dela. Também fui aluno de Anne Venick e de Antônio Flávio Barbosa Moreira. Então agora a gente percebe uma coisa interessante. Se nos estudos culturais a maioria dos autores eram europeus ou de alguma forma residiam na Europa, o Hombala, por exemplo, era indiano, mas morava em Londres, e Schopenhauer era jamaicano, mas também morava na Inglaterra, Nelson Garcia Canclini, se não me engano, espanhol, eram pessoas desse contexto das metrópoles, pensavam a partir da metrópole. Agora, os decoloniais são pessoas que estão pensando a partir da América, não é? Estão pensando a partir das ex-colônias. Catherine Walsh é estadunidense, mas é radicada no Equador. Luiz Ricardo da Silva, latino-americano. Walter Mignolo também. Nelson Maldonado Torres também. Cláudio Miranda também. Então, é uma lógica que está se opondo. É a valorização do pensamento do Sul, né? Das epistemologias do Sul. Pensar também aqui o outro lado do Atlântico, o nosso lado do Atlântico, não só o lado de lá. Pensar também no pensamento do hemisfério sul, da América Latina, do Caribe, da África, e não só o pensamento, a filosofia da Europa. Alguns conceitos caros ao multiculturalismo são três: identidade, cultura e currículo. Eu digo que são conceitos interdependentes. Eu só posso pensar em multiculturalismo na educação por meio de um conhecimento do que é identidade, do que é cultura e do que é currículo em relação. Então esses termos eles se unem para que eu pense o que é multiculturalismo na educação. Então a gente precisa definir rapidamente o que eles são. Cada conceito desse é extremamente complexo. Dá para fazer um curso, um semestre, só explicando o que é cultura, só explicando o que é identidade, só explicando o que é currículo.
Mas aqui, de uma forma objetiva, a gente pode dizer que cultura também é um termo extremamente polissêmico, assim como o multiculturalismo. Eu tenho várias definições de cultura, que pode ser desde a criação de algo, por exemplo, posso falar de uma cultura suína, né, de uma criação de porcos, até mesmo modos de viver a vida, ou produto como ou cultura como produto humano, ou seja, como algo que por meio da intervenção humana foi produzido. E isso vai diferenciar o que é cultural do que é natural, o que é biológico daquilo que é socialmente produzido. Eu gosto de usar sempre o exemplo da cabra. A cabra é um elemento cultural, fruto da intervenção humana. Uma cabra que mora ali na floresta, nunca viu ser humano na vida, nunca teve contato com o ser humano. Nem sei se cabra mora na floresta, eu acho que não. Mas uma cabra que mora na natureza nunca teve contato com o ser humano. É um produto cultural? Não. É um ser da natureza. Mas digamos que um ser humano chegue nesse ambiente e pegue a coitada da cabra, pegue o couro dela e por meio daquele couro faça um instrumento musical, um atabaque. Esse atabaque, ele é natural ou ele é cultural? Ele é um elemento cultural. Embora seja feito com elementos da natureza, como o couro da cabra, como a madeira ali, que com certeza também foi tirada de uma árvore, coisas do tipo, a corda, que possivelmente foi feita de algodão para amarrar as madeiras. Embora seja todo feito de elementos naturais, ele é fruto da intervenção humana. Então a gente pode dizer que o atabaque é um elemento cultural. E nisso, o ser humano, por meio da cultura, modifica a natureza, né? A cabra não é mais uma cabra, é um couro de atabaque. A árvore não é mais a árvore, é o casco do atabaque. O algodão não é mais algodão, é a corda que amarra ali as partes do atabaque. Então, a natureza é modificada, mas também o ser humano é modificado. Agora, o ser humano, aquele ser humano que fez aquele atabaque, ele tem um instrumento musical no qual ele pode se expressar artisticamente, se expressar esteticamente, se expressar musicalmente. Então, nisso, quando ele já começa a se expressar musicalmente, ele já não é mais o mesmo. Então, a cultura, ele é uma forma na qual o ser humano intervém na natureza, modificando-a e modificando a si mesmo. Mas nisso, às vezes esse termo ele fica muito abrangente e, de certa forma, tudo vira cultura, né? Porque tudo que a gente faz no nosso dia a dia, de alguma forma a gente está intervindo na natureza. Ou foi um objeto que foi fruto da intervenção da natureza. A minha roupa aqui, por exemplo, é uma roupa de algodão, né? Essa camisa está na cultura? Se a gente for pensar assim, tudo é cultura. Acaba que fica um termo muito dilatado. Então, como que a gente consegue especificar um pouco mais? O Eagleton, ele traz uma resposta que para mim é muito interessante. A gente pode pensar, delimitar mais cultura como significados que transcendem o objeto em si. Então, um objeto ele pode ter elementos culturais, mas o que faz ele ser de fato cultura, ou o que faz a dimensão cultural pesar mais, é que existem significados que estão ali, talvez escondidos, que fazem com que transcendem esse objeto. O Eagleton ele traz um exemplo por que a gente não considera o hábito não, a produção de canos, esses canos que a gente usa na cozinha, porque a gente não acha essa produção tão cultural como, por exemplo, um ritual indígena. Um ritual indígena a gente olha, opa, isso daí é uma cultura bem interessante, né? Mas quando a gente vê pessoas produzindo um cano, a gente não vê isso como algo cultural. É porque a construção de canos, meio que o significado disso reside naquilo. E ponto final. Produzir canos. Mas agora, um ritual indígena, existem outros significados que são mais importantes. Não é o ritual em si, mas o que ele significa? É um ritual de cura? É um ritual de alguma forma, de purificação? É um ritual de luto? Alguém morreu e está sendo feito ali
um, uma crendice, alguma coisa ali por conta da morte de alguém. Percebem? O ritual não é tão importante, mas sim o que o ritual expressa. O que transcende o elemento em si que a gente está observando. E nesse sentido, quando significados transcendem o objeto ou o fenômeno em si, a gente pode dizer que aquilo tem um peso cultural maior. De certo modo, tudo é cultura, porque tudo é um produto da intervenção humana, mas se a gente for olhar de uma forma mais delimitada, somente quando algo transcende o objeto em si, a gente tem de fato um acontecimento cultural relevante. Currículo também é algo muito complexo. A gente pode pensar de forma simplificada como um processo de seleção de conhecimentos escolares. A gente está falando aqui de escola e de universidade. O que é que eu vou ensinar? Quando eu penso nesse processo de seleção do que entra e o que fica fora, a gente está pensando em currículo. E por que a gente precisa selecionar? Por uma pergunta, por uma questão muito, muito simples e até meio idiota. Porque não dá para colocar tudo no currículo. A gente tem pouco tempo, se a gente for comparar, com a quantidade de conhecimento que o ser humano produziu desde que o Homo sapiens sapiens é Homo sapiens sapiens. Não cabe tudo no currículo. Então a gente seleciona. E nesse sentido, essa seleção do que entra no currículo, ela não é uma seleção desinteressada, ela não é uma seleção muitas vezes honesta, ela é de fato uma arena de disputas, no sentido de que, como eu falei, que existem diferentes grupos na sociedade, alguns grupos vão empreender esforços para que a sua cultura, para que o seu conhecimento, para aquilo que eles consideram conhecimento, esteja presente no currículo escolar, e vão empreender esforços para que o conhecimento de outros grupos não esteja no currículo escolar. Isso é uma forma das elites se manterem enquanto elites, enquanto os grupos subalternos se mantêm enquanto subalternos. Compreendem? Então, a gente pode pensar num verdadeiro campo de guerra, numa verdadeira arena de disputas. E nisso o currículo se torna um espaço legitimado. Porque aquilo que está escrito no currículo, o conhecimento que está ali legitimado, ele é concebido pelo restante da sociedade como um conhecimento que vale a pena ser passado para as outras gerações. Estar no currículo significa, opa, isso daqui é um conhecimento válido. Ou, melhor dizendo, opa, isso aqui de fato é um conhecimento. Se está fora do currículo, então não é tão importante. Então, entenda a importância do currículo e a importância de conhecimentos subalternos estarem presentes no currículo, porque isso os legitima como conhecimentos de fato. Então, da mesma forma que a filosofia europeia está no currículo, isso a credencia como uma filosofia de fato, a filosofia ameríndia, a filosofia asiática, a filosofia africana também precisam estar para que elas também sejam reconhecidas como, de fato, filosofias relevantes e importantes. Da mesma forma, músicas de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades. Muitas vezes uma música ela só vai ser estimada pela sociedade se ela tiver no currículo superior. E também o currículo ele acaba se tornando um documento de identidade nesse sentido que ele mostra, ou melhor dizendo, ele forja quem nós somos, quem nós seremos. Nós somos fruto daquilo que nós aprendemos durante a escola. Então, se durante a escola nós não tivermos certos conhecimentos, a gente acaba que esses conhecimentos não nos formam como seres humanos. Né? Eles não vão fazer parte da nossa vida, não vão fazer parte da nossa cosmovisão. Então, a gente precisa também entender que aquilo que a gente aprende na escola nos forma como seres humanos. Então, muitos conhecimentos que seriam importantíssimos para a nossa formação humana acabam não contribuindo para tal, porque por conta dessa hierarquização cultural, dessa guerra política entre diferentes grupos, eles acabam não sendo incluídos no currículo.
falando um pouquinho de identidade, que o currículo forma a nossa identidade, mas o que é identidade? Identidade, muitas vezes a gente pensa que é aquilo que nós somos, né? Ah, eu sou o Renan, então essa é a minha identidade. Sim, mas a identidade é aquilo que nós somos em relação àquilo que nós não somos. Ou seja, eu sou o Renan porque eu não sou você que está assistindo esse vídeo. Se eu fosse você, eu não seria o Renan. E a identidade, ela vai se dar em diferentes marcadores, como por exemplo, raça, gênero, etnia e religião, que sempre são formados, são produzidos por conta do oposto. A raça, por exemplo. Eu sou uma pessoa negra porque eu não sou branco, porque eu não sou indígena, porque eu não sou asiático. Né? Quando a gente faz uma afirmação, eu sou, indiretamente a gente está fazendo uma série de, de não afirmações, ou melhor dizendo, de negações. Eu não sou isso, não sou aquilo, não sou aquilo. Gênero, eu sou homem porque eu não sou mulher, porque eu não sou agênero, porque eu não sou não binário, assim por diante. Etnia, eu sou brasileiro porque eu não sou finlandês, porque eu não sou escocês, assim por diante. Religião, sou cristão porque eu não sou budista, eu não sou muçulmano e assim por diante. E essa identidade ela é criada culturalmente, por meio do discurso. Ou seja, as nossas identidades elas são produzidas por aquilo que a gente fala sobre elas. O que se fala sobre o negro na nossa sociedade? O que se fala sobre o homem, sobre a mulher na sociedade? O que se fala sobre o cristão, sobre o muçulmano na sociedade? Essas marcas discursivas acabam ganhando corpo e, de certa forma, marcam uma pessoa. Falam que pessoas negras são burras. O Renan é negro, então ele é burro. Falam que pessoas negras têm menos acesso à educação. Então, meio que inconscientemente, a sociedade normaliza que pessoas negras não tenham acesso à educação e coisas do tipo. Compreendem como que aquilo que se fala sobre alguém, ou melhor, os discursos, né? Porque discurso não é só falar, é o falar e o agir também. Isso determina o que certa identidade é. Isso é muito complicado. Mas a gente pode, da mesma forma com que a gente cria determinada identidade discursivamente, a gente pode desconstruir e criar novamente isso. Então, não. Negros também têm direito a uma educação de qualidade. Não preciso normalizar o fato de negros terem menos acesso à educação de qualidade do que brancos. Isso não deve ser uma marca da identidade negra, a baixa escolarização. E assim por diante. E outra coisa interessante é que muitos autores vão dizer que a identidade ela é um processo. A identificação. Ou seja, isso que eu falei, que eu sou, muitas vezes não é o correto. Eu posso dizer, eu estou sendo. Porque eu estou sempre em modificação. O ser humano está sempre aprendendo. Então, muitas vezes, a gente pode aprender algo diferente e mudar, melhorar ou piorar, muitas vezes. Nisso, a gente está sempre nesse processo, nesse desenvolvimento daquilo que nós somos. Então, muitas vezes é mais interessante dizer eu estou sendo do que eu sou. No momento, por exemplo, eu sou uma pessoa que estuda multiculturalismo. Mas pode ser que no futuro eu mude. Pode ser que no futuro eu passe a estudar uma outra coisa. Eu estou sendo uma pessoa que estuda multiculturalismo. Isso, na verdade, não vai marcar uma fixação. Eu sou uma pessoa que estuda multiculturalismo. Essa fala vai marcar um processo. De uma forma volátil, de uma forma mais fluida. Eu estou sendo. E a identidade ela também vai ser marcada de uma forma individual, coletiva e institucional. Eu, enquanto indivíduo, Renan, eu sou uma série de coisas. Só que também vai ter uma identidade que é coletiva, que eu vou compartilhar com outras pessoas. Coletivamente, eu sou uma pessoa negra. Outras pessoas também são negras. Eu sou um homem. Outras pessoas também são homens. Eu sou uma pessoa que mora na periferia. Outras pessoas também moram na periferia. Então, certas identidades coletivas vão marcar, vão classificar, vão identificar não somente o sujeito, mas uma coletividade. E também vai ter uma identidade institucional. Ou seja, a instituição, que é formada por diferentes pessoas, por pessoas plurais, também vão ter uma identidade.
essas pessoas, mesmo diferentes, mesmo que tenham pensamentos diferentes, ao atuar coletivamente em determinada instituição, como uma escola, como uma universidade, vão fazer com que aquela instituição tenha uma cara própria, tenha uma identidade própria. Por isso que todas as escolas não são iguais, as universidades elas não são iguais, porque cada uma vai ter a sua identidade institucional. Isso é positivo, desde que essas identidades não segreguem ninguém, não favoreçam preconceitos. Então, o ideal é que cada instituição, que as pessoas que formam as instituições, pensem em estratégias e possibilidades para que as suas instituições tenham uma identidade inclusiva, tenham uma identidade multicultural, que valorize as diferenças e que busquem combater todos os tipos de preconceitos e discriminações. Se você é um professor de uma escola ou de uma universidade, empreenda esforços para que a sua escola, a sua universidade, seja uma instituição multicultural, uma instituição multiculturalmente orientada. Você pode aprender algumas coisas sobre isso no portal Músicas no Plural. Espero que você consiga aprender um pouco lá. E é isso, o vídeo já está ficando um pouquinho longo, nós vamos continuar falando sobre o multiculturalismo no próximo vídeo dessa série. Muito obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau.